Rapaziada, Felipe Melo fica enfurecido com contratações no Flamengo. Mais de 166 milhões de reais em reforços no Mengão. Vamos acompanhar aqui André Rizek e também o Maestro Júnior rasgando elogios ao Mengão. Com esses reforços, já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Vamos embora aqui para esse corte que eu separei do Seleção Sport TV. Tem uma coisa que falta para o Flamengo ser nível Europa nesse ano, não é o futebol, não. Vamos colocar aqui já o passeio que o Flamengo aplicou no Juventude ontem. É casa cheia, né? A maior torcida do Brasil não está lotando o Maracanã. Não é por falta de paixão, não é por falta de time bom, não é por falta de motivação. Me parece óbvio o que está acontecendo, né? O Flamengo está praticando uma política de preços esse ano que está levando o estádio a só lotar em um jogo. O Maracanã só lotou em um jogo nessa temporada, que foi a segunda final do estadual, contra o Fluminense. Ontem, por exemplo, pouco mais de 30 mil pessoas foram assistir a essa exibição. E eu estou sendo exigente, 30 mil é um bom público para os padrões do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Flamengo pode mais. Se tiver condição da torcida aí, em maior número, ela vai. Então, assim, prova de que o ingresso está caro é que o Maracanã ontem não tinha nem a metade da sua lotação para ver esse time, né? Eu, pelo menos, acho que o clube deveria rever isso, cara, porque o ingresso mais caro é sempre o da cadeira vazia. É sempre o da cadeira vazia. E tem tido muita cadeira vazia no Maracanã. E digo mais, o torcedor raiz não vem no Maracanã com um preço desse. Não. Então tá perdendo um pouco do torcedor da raiz, do torcedor que canta, que grita, que apoia o time. Se eu tivesse a caneta, se eu pudesse mandar, eu diminuiria os valores do ingresso, porque eu quero o estádio cheio. Porque o estádio cheio, a torcida a favor, sem dúvida nenhuma, um combustível a mais para o time. É outro clima, né? É outro clima. É outro clima. Quantas vezes nós vimos o Flamengo ganhar jogo e até campeonato por causa do clima, por causa do ambiente, né? Então acho que o Flamengo perde com isso. Ganhou de 6, de repente estivesse com o Maracanã lotado, poderia ter ganhado de 8. Por que não? Então, acho que é uma forma de ganhar dinheiro que eu acho que é equivocada. Não precisa fazer isso. Diminui, o Flamengo é gigante, pode ganhar dinheiro de outras formas. Mas aí você está perdendo o torcedor raiz com isso. Tem uma coisa... Falei 30 mil, 28 mil pagantes ontem. 28 mil pagantes, muito pouco. Eu sei, insisto, é um bom público para os padrões do futebol brasileiro. Mas o Flamengo pode mais do que os padrões médios do futebol. Se você pega a taxa de ocupação que você falou, é menos da metade do estádio. Para um clube como o Flamengo, isso é uma vergonha, inclusive. Se você olhar 2 anos atrás, né, a média de público era de 50 e poucos mil pessoas. Eu acho que essa política, André, você tem que olhar, por exemplo, quando você tem os jogos contra os times que têm menor apelo, entendeu? Aqueles que estão e subiram agora, você pode fazer uma política diferente para que você possa ter o estádio cheio. Quando você tem os clássicos tradicionais, aí você pode usar essa política, porque você vai ter 200 mil num estádio que comporta 70. Mas num jogo, por exemplo, como Flamengo e Juventude, Flamengo e Mirassol e outros clubes, você pode fazer uma política para que você tenha exatamente isso, né? O máximo de lotação que você tenha para um jogo que não tem tanto apelo, que aí o torcedor, o raiz, o raiz qual é? Aquele que vai do primeiro aos acréscimos incentivando. Se por acaso não der certo, ele vai lá e vai vaiar, até de uma forma como ele acha que tem. Se não, o outro é o torcedor selfie, que vai lá, tira uma selfie e manda pro amigo. Esse cara não... Ele não tosse, mas de fato passa o jogo com a cara no celular. É uma modinha, né? É uma modinha. O cara vai lá, faz a foto, onde que eu tô aqui? Posto na rede social, mas torcer que é bom nada. Não, ele até torce, mas de uma maneira completamente diferente. É aquele torcedor de seleção brasileira turista, que vai para ver a seleção. Não é o torcedor da seleção brasileira que vai para incentivar, a gente sempre falou isso. E esse torcedor, ele precisa ter uma atenção diferente. Eu venho falando isso desde o jogo com o Inter, que me chamou muita atenção. Flamengo e Inter, o Inter na fase que estava era para ter no mínimo 60 mil pessoas no Maracanã. Sim. E teve o público... 45 mil. Jogo sábado de noite, né, mais? Horário bom para ir. Horário bom. Sim. Entendeu? Aí, assim, isso precisa ser revisto. Entendeu? De alguma forma. Com certeza. Por exemplo, diz, não tem mais postos para aquisição de ingresso físico. Você tem que ter... facial, reconhecimento facial, todas essas coisas. Eu acho que sim. Mas, por exemplo, em jogos desse tipo, que você não vai ter uma correria danada atrás do ingresso. Então você pode colocar, né, um posto físico na Gávea, no Maracanã, sei lá onde, que é para poder esse torcedor ter a possibilidade de ir para o estádio. Abre uma exceção, faz uma promoção, tem que saber vender o espetáculo, poxa. Isso é a terceira vez que acontece isso com o Flamengo desde que o clube se reestruturou financeiramente, né?
E é uma coincidência porque geralmente acontece em troca de diretoria ou em nova gestão. Isso aconteceu com Bandeira de Melo, aconteceu com o Rodolfo Landim, está acontecendo com o BAP agora. Geralmente no período em que o clube renova ali, refaz, né, melhor dizendo, os planos de sócio-torcedor. Então ele vai definindo as prioridades. E nesse início, geralmente, bota o preço do ingresso lá em cima para quê? Para forçar o torcedor a se associar. Só que tem que haver um entendimento que nem todo torcedor pode pagar uma quantia mensal. O momento próprio da sociedade, exatamente, do torcedor, né, não é... Não é propício a isso, né, maestro? Então, assim, falta um pouco de sensibilidade. Outra coisa, o Maracanã é gigante, gente. Lá tem o perfil do torcedor modinha e tem o perfil do torcedor raiz. Do cara que tem que realmente ir para um lugar onde é mais barato o ingresso e que muitas vezes ele vai ver o jogo em pé, porque se vê o jogo em pé, porque tem as torcidas organizadas e você vai torcer, você vai cantar. Quem frequenta o Maracanã frequentou o Maracanã sabe muito bem disso. Então, é necessário ter essa sensibilidade. Não combina. O Flamengo é um clube de massa, jogar no Maracanã nessa fase com esse time com menos da metade de ocupação, cara. É um absurdo isso. Se você não quiser apelar à sensibilidade, vou apelar ao tino comercial, ao faro comercial que as pessoas que administram o Flamengo há muito tempo têm de sobra. Eles são tubarões da área comercial. E eles vão perceber em algum momento que o ingresso mais caro do estádio é da cadeira vazia, o que você não vendeu. Eles vão perceber, a lei da oferta e procura, não está funcionando essa política de preços. Até o momento que isso não tem influência dentro do campo com o time, entendeu? Exatamente. A partir do momento que tiver influência, aí vai pensar, opa, tá tendo, entendeu? Mas eu acho que isso já aconteceu no jogo contra o Central Córdoba. Sim, eu não estive no Maracanã nesse dia, mas conversei com pessoas que estavam. Você estava comentando esse jogo. Então, assim, ninguém melhor que você para falar isso. Uma certa queda de incentivo. É muito diferente. No momento que o time mais precisava. Que aí tem o torcedor que não está ali com o intuito, vamos dizer. Na época do estadual já era assunto e o presidente do clube falava o seguinte sobre a política de preços dos ingressos em 2025. Olha, o Rio de Janeiro, ele naturalmente é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time classe A, um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil, para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo, do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e aí você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Mas ontem perde o dinheiro. O Flamengo ao ocupar menos da metade do estádio. Claramente ele está deixando de ganhar dinheiro e ganhar força, de ganhar cenário com o estádio cheio. Eu queria saber, depois, se tiver essa oportunidade, qual é a influência que você tem da bilheteria no orçamento do Flamengo de 1 bi e pouco. Entendeu? Eu quero dizer... Quero saber qual é a influência, né? Porque no meu tempo, a bilheteria era tudo. Hoje perdeu Hoje muito... acabou. Acabou não, perdão, mas você tem um percentual muito menor de influência no orçamento do... A preocupação que eu vejo em relação às pessoas que não têm a condição de ir ao jogo é a relação que você tem torcida-campo, né? O que pode trazer de incentivo, de força, que sempre foi, vamos dizer, preponderante, determinante, fundamental, mesmo quando se tinha um time como era aquele da década de 80, que ela tinha uma influência muito grande. Na hora que isso tiver uma participação, aí, de repente, até podem rever um pouco tudo isso. Vou mostrar agora o que quem não pôde ir ao Maracanã e quem não viu na televisão perdeu. O recital do Flamengo contra o Juventude. O Flamengo pegou um adversário frágil que, como disse o maestro, se abriu e ele não tem nada a ver com isso. Foi lá e passou o carro, maestro. Eu acho que esse vamos dizer, é a busca do Felipe. Ontem, ele, na coletiva, ele fala novamente, né? Que é o fato de você ter feito o placar, isso não te dá o direito de você diminuir o ritmo, né? E ainda mais agora, que você tem 5 substituições em um nível que você praticamente mantém aqueles que são titulares ou que começaram o jogo, né? E isso aconteceu, né?
Fez o primeiro logo no início e depois foi colocando todo o seu repertório para fora. Individualmente o time funciona bem e coletivamente parece que funciona melhor ainda, né? Tem aquela estratégia de você trazer o adversário para fazer... Parece que vai fazer essa marcação, né, na saída de bola, a marcação alta, e usa esses espaços através da organização, movimentação do jogador. A única coisa que chama atenção e que os adversários até agora não exploraram é você deixar o Pulgar de costas para a saída de bola, porque ele tem uma dificuldade em girar e em dominar. Mas todos os outros que têm nessa posição ali, Arrascaeta, que fez um gol incrível ontem, De La Cruz, Gerson, nessa saída de bola, então com ele se movimentando, acertando o passe. Ontem não tinha o Léo Ortiz, mas você tinha o Danilo, que acelera o jogo demais na saída, até trazendo, né, todos os anos de Europa. Isso aí tem funcionado realmente muito. O segundo gol do Flamengo me chama muita atenção. Todos estão em movimentação, o gol do Prata, né? Todo mundo com movimentação. Quem está com a bola no pé, conduzindo a bola, obviamente está em movimentação, mas todos os outros fazendo movimento, buscando espaço, até que saiu o golaço do Prata. Assim, é incrível como realmente o Flamengo passou por cima ontem de Juventude. Tem outro jogador que o Felipe recuperou, né? Já tinha recuperado o Wesley, trouxe o Léo Ortiz a um nível excepcional, foi o Alan. O Alan fez um jogo ontem lembrando aquele Alan do Atlético Mineiro, né? Na distribuição de jogo, né? Na hora de interceptar o contra-ataque do adversário, porque ele é pequenininho. Então, ele tem uma certa dificuldade, mas ele tem uma manha que ele vai lá e é a falta tática, né? Para parar a jogada, para poder reorganizar. Esse é um outro mérito do Felipe. Dois jogadores que não vinham bem foram atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram muito no começo da temporada. O Varela, dando moral para ele, e o Alan. E já contei aqui na seleção, chegaram pro Alan e falaram, cara, assim, esquece quanto você custou, o que já foi, daqui para frente, esquece. Sentiram que ele estava muito pressionado pela grandeza do que foi a contratação na época, a multa rescisória, um jogador muito caro. Esquece, daqui para frente, a gente confia em você. Foram dois atletas sobre quem o Boto e o Felipe se debruçaram bastante, que não vinham bem, né? Aliás, acho que nessa temporada os dois estão dando uma... Varela, inclusive, jogando de lateral esquerdo em alguns momentos, né? Exato. Deu conta do recado. O Varela até ficou surpreso quando aqui. Vocês gostam de mim? Vocês querem renovar comigo? Não, a gente gosta de você, a gente quer renovar com você. Tem uma coisa que o Maestro citou do Flamengo no jogo de ontem, que é, além do Danilo, né? O tapa que ele dá em velocidade é um negócio absurdo, né? Porque enquanto você tá jogando com um time que tá marcando atrás da linha da bola, você vai girar de um lado pro outro, ele economiza tempo dessa girada de bola com a velocidade que ele imprime no passe, muitas vezes achando o lateral, achando o Gerson, achando um passe entre linhas. Ele fez isso algumas vezes ontem, para mim não só pelo gol, ele foi um dos melhores em campo ontem. Mas tem um outro detalhe que é o seguinte, reparem quando o Flamengo tá atacando. Onde estão os homens da última linha? Sempre muito adiantados, matando qualquer possibilidade de contra-ataque do time adversário. Isso é fundamental para você retomar rapidamente a bola. Ontem, o Juventude, às vezes, fazia um desarme, levantava a cabeça para encontrar alguém numa opção de passe, não tinha ninguém. Porque o atacante estava sempre pressionado, o ponta roubava a bola do lado da área, não tinha como dar profundidade num passe à frente, e estava ali, Danilo, às vezes o Pulgar próximo deles, ou o Alexandro, que é o lateral que faz mais a base do que o Wesley. Então, é muito importante isso, né? O quanto, às vezes, a gente fala da parte ofensiva, mas isso é um conceito de jogo que não é propriamente ofensivo, né? Você está fazendo uma transição defensiva, você está próximo do time para começar a reagir rapidamente ao perder a bola, e as coisas elas vão se encontrando. O que o Maestro falou, né? O Juventude dentro de casa é fortíssimo. Nós falamos isso aqui, né, em programas anteriores. Ganhou os dois jogos que ganhou fez os dois jogos, estava bem. Inclusive, eu elogiei na minha rede social, eu elogiei aqui no programa também, que a Juventude sai e quer jogar, de repente, como joga em casa, no campo menor, né, e pressionando alto contra um Flamengo. Aí vai jogar de peito aberto contra um Flamengo no Maracanã. O que acontece? O que o Danilo faz? A bola girada para um lado e para o outro, o Danilo, ao invés de dominar a bola, ele não perde nem tempo. O Juventude vai sair para pressionar, completamente equivocado, né, sem tempo, vai pressionar um, depois vai pressionar outro, não está todo mundo pressionando junto. O Danilo, ao invés de dominar a bola, dá um passe de primeira para lateral, fica com 2, 3 caras de Juventude para trás da linha da bola. É o que o Flamengo estava fazendo. Aí o Flamengo, tendo o lateral do Flamengo, ou o meia do Flamengo que recebe essa bola, tendo todo o campo para jogar com menos 3 jogadores,
Foi um massacre. Em função, não, só para um detalhe, em função do que o Coutinho falou. Só que no jogo contra o Central Córdoba, eles estudaram essa linha alta do Flamengo. Aí, então, o que acontecia? A jogada, quando saía, que o Flamengo pressionava, ficava sempre mano a mano, né? Essa bola era esticada direto. Você tinha 2 caras que jogavam pelos lados extremamente velozes. E esses caras levaram vantagem. A origem do primeiro gol do pênalti é uma jogada metida na diagonal. E quando estava 2-0, teve a mesma jogada numa metida em diagonal que ele entrou, não me lembro quem era, acho que jogava pela direita, que tentou dar uma cavadinha. Exatamente, que era o 3-0. Eu disse o seguinte, o Flamengo não estudou o Central Córdoba como o Central Córdoba estudou o Flamengo. Para você fazer uma pressão num time tão bom quanto o Flamengo, você tem que treinar muito. E não tem jeito, você tem que pegar mano a mano. Porque não tem jeito, você vai pegar a bola, vai tocar a bola aqui, senão vai sobrar, não tem jeito. E o Central fez isso. O Juventude não. Então o Juventude fazia a pressão descoordenada. Fazer pressão descoordenada com um Flamengo desse é praticamente um suicídio. E eu queria falar do campeonato do Arrascaeta. Ele não joga a estreia contra o Internacional e depois é um recital. Não fez um grande jogo contra o Vitória, beleza. Mas ele marcou um golaço lá em Salvador, no Barradão. E chegou a 4 gols no campeonato. Tá aqui o gol que ele marcou contra o Vitória. Não era assim uma partida exuberante do uruguaio e aí ele fez um golaço. Depois ele fez chover contra o Grêmio, né? 2 lindos gols. E ontem também, de novo, um golaço, uma assistência. 2 assistências. Acho que a evolução técnica dele vem de acordo com a evolução tática, física. Porque você sente que ele está com uma mobilidade completamente diferente de alguns meses atrás, lembrando que ele veio de acho que foi uma raspagem que ele fez no joelho. Isso. Durante aquele período que ele se sacrificou no final do ano passado. E a gente vê que fisicamente ele vai evoluindo. Tem uma outra coisa, parece dar a impressão que o Felipe colocou ele um pouquinho mais à frente, para ele não se desgastar tanto na hora de buscar a bola ali no meio campo. Joga um pouquinho, joga entre linhas, entre a zaga adversária e o... Porque ali clareia tudo pra ele. É aquele cara, quando ele pega, ele não tem antolhos, né? Faz assim, abre tudo. E aí, na hora do passe, facilita pra caramba. O Verratti tem 4... Ó, matéria do GE. A receita prevista pro Flamengo para esse ano é de 1,3 bilhão, tá? E o valor é 9,2% maior do que 2024. No entanto, ainda fica abaixo do recorde de 1,37 bilhão alcançado em 2023. O Flamengo vem de 3 anos consecutivos batendo mais de 1 bilhão em receitas. E a previsão é terminar a temporada com 106,9 milhões no fluxo de caixa. A nova diretoria também planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025, previsto pela gestão anterior, e assim o fez. O montante, que antes era de 20 milhões de euros, passou para 25 milhões de euros, 166 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tem uma boa quantia para fazer contratações. Hein? O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros para contratar Juninho, tá? Com luvas, essas coisas. E Danilo também, né? Que os valores ainda não foram divulgados. Lembrando que o Flamengo tem um acerto bem encaminhado com o Jorginho do Arsenal para assinar o pré-contrato. Já para venda, galera, a estimativa do clube também é de aumento de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, que dá em torno aí de 233 milhões de reais. E sendo uma projeção para a segunda janela, já que a primeira já fechou. Em alta no Flamengo, o Wesley, que sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria. E ainda tem a provável venda de Alcaraz, né, para o Everton, que o meio argentino tem uma obrigação de compra de mais bônus se atingir metas no time inglês que podem chegar a 130 milhões no total. Então, essas são as quantias aí que o Flamengo planejou, projetou para 2025. Valor de venda, de compra é um bom valor, 166 milhões de reais. Dá para fazer boas compras, é saber gastar, não adianta ter dinheiro, é saber gastar. Vamos falar agora do Alexandro, galera. O Alexandro fez exames médicos, ressonância magnética nessa quinta-feira, após deixar o jogo ainda no primeiro tempo contra o Juventude. Muita gente insinuando que ele teve uma espécie de dor de barriga, porque foi direto para o vestiário. Até na transmissão, acho que comentaram isso. Enfim, mas não foi isso. Ele teve dores musculares na coxa, foi para o vestiário porque estava, entre aspas, revoltado
usaram outra palavra, mas eu não vou usar aqui no vídeo, obviamente, por respeito a vocês, mas ele estava revoltado por conta dessas dores, e aí ele fez exame. O exame não constatou lesão, constatou um edema, que é dores musculares, fadiga muscular, pelo menos no entendimento do departamento médico. Então ele ainda sente dores no local, uma certa fadiga, e ele está provavelmente fora do jogo contra o Vasco nesse sábado, sendo preparado para o jogo extremamente importante pela Libertadores na terça-feira contra a LDU fora de casa, na altitude de Quito. Então, dos males o menor, não teve lesão, porque o Alexandre sofreu já com lesão muscular nessa temporada e é um jogador, cara, acima da média. Quando ele tá na lateral esquerda do Flamengo é outra história. E por falar nisso, sem o Vinha e sem o Alexandre, para mim o lateral esquerdo titular é o Varela. O Ayrton Lucas caiu muito de produção, vem jogando mal há muito tempo, desde a temporada passada, e o Varela, quando ele foi colocado na lateral esquerda, jogou melhor que o Ayrton Lucas. Não me venham com essa. Se ele botar o Varela, ele perde o grupo. Não perde, não. Não perde o grupo, não. Porque o grupo viu que o Flamengo rendeu mais com Varela na lateral esquerda do que com o próprio Ayrton Lucas. Então, eu colocaria o Varela na lateral esquerda. Boa pergunta. E vocês colocariam quem? Agora vocês são os treinadores. Você é o Felipe Luiz, tem Ayrton Lucas e Varela à disposição para a lateral esquerda. Ayrton Lucas é lateral esquerdo de ofício. O Varela, lateral direito, mas quando quebrou o galho na lateral esquerda, em 3 ocasiões, foi muito bem, obrigado. E agora? Vocês vão escalar a lateral esquerda do Flamengo contra o Vasco da Gama. Vamos falar agora do Danilo, galera, porque o Danilo ontem na Zona Mista, ele foi questionado sobre o baixo público contra o Juventude e ele disse: o Flamengo é uma questão cultural, é muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo, espero que essa situação possa se resolver da melhor maneira possível. Eu não faço ideia de como, mas espero que a nossa diretoria encontre um caminho bacana para que o Maracanã fique cheio o maior número de vezes possível. E aí, isso aí é um assunto que é muita polêmica. Ontem mesmo falei no meu vídeo anterior que eu acho que deveria achar um meio termo, diminuir o valor, porque é muito feio o Flamengo jogar para apenas 31 mil pessoas no Maracanã presentes, porque pagantes foram 28 mil, 2 setores fechados. E hoje, o Lauro Jardim publicou em seu blog no Jornal o Globo, em reunião com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Henriques, nesta quinta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comunicou que não vai diminuir o preço dos ingressos e que setores vazios continuarão fechados ao público. Gente, eu apurei, tá? Vou ser bem sincero, eu apurei com uma fonte muito boa no Flamengo. Essa reunião não existiu. O Ricardo, inclusive, está viajando com a família. Ele não está nem no Rio de Janeiro, ele nem sequer esteve a Gávea hoje. Não sei se o BAP teve, mas o Ricardo nem a Gávea foi hoje, essa reunião não teve. O valor dos ingressos contra o Corinthians, dia 27, próximo jogo no Maracanã, serão mantidos, não vão sofrer alterações nem para cima nem para baixo, valores serão mantidos, mas não teve essa reunião. Essa reunião não teve. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação trouxe até um bastidor, cara, dizendo que, peraí, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Globo batendo exageradamente no preço dos ingressos. Estão pé da vida por conta da Libra e da nossa contestação ao contrato de transmissão dos jogos. Olha alguns públicos da Libertadores de 81. Aí mandou aqui, jogou para 7 mil pessoas na Libertadores de 81, mas o Maracanã tinha 150 mil lugares. Agora acho 55 mil pouco. Gente, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, pelo visto, no entendimento de algumas pessoas do Flamengo. Saiu essa matéria por conta dessa guerra nos bastidores entre Flamengo, Globo, Libra. Isso é um assunto que vai dar pano para manga. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa reunião não teve do BAP com o Ricardo. O que teve na Gávea hoje foi uma reunião de membros de torcidas organizadas com uma pessoa da diretoria do Flamengo, porque o Flamengo está dando auxílio e suporte para buscar esse retorno quanto antes das torcidas organizadas ao Maracanã. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. Temos aqui algumas situações. O Alan admite estranheza ao voltar como titular no Flamengo. Muito tempo fora. O volante não começava um jogo pelo Flamengo há 2 meses como titular, né? Ele admitiu ter tido uma sensação estranha ao retornar ao Flamengo como titular
O volante atuou 90 minutos e convenhamos que jogou bem, né? Ele falou após a partida: estou me sentindo até estranho de tanto tempo fora, mas estou feliz com a atuação, foi bom demais, ainda mais por uma vitória elástica do jeito que foi. Agora é trabalhar, continuar trabalhando e evoluindo. O mais importante é todos fazerem parte do processo, se sentirem dentro do clube como boas atuações assim ainda é melhor. Uma vitória do jeito que foi, a gente tem um, um elenco grande e muito bom, disse o Alan depois da vitória do Flamengo, tá? Alexandre tem edema na coxa e deve desfalcar o Flamengo contra o Vasco. Ele sentiu um incômodo aí na partida contra o Juventude e saiu ainda aos 37 minutos aproximadamente do primeiro tempo. O Arrascaeta se isola como o jogador com mais participações em gols no Brasileirão. O jogador chega a 4 gols e 2 assistências em 3 partidas disputadas. Foram 4 rodadas, mas a primeira contra o Internacional ele não jogou. E eu acho que se ele tivesse jogado, teria sido uma vitóriazinha do Flamengo no Maracanã contra o Inter. Foi empate de 1-1 contra o Inter na primeira rodada. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.